E olha só, eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler o verso 19. Gálatas 2, verso 19, tem aí a versão NVI, eu tenho a NAA aqui, porque a NAA do computador sumiu por enquanto, mas a gente vai achar ela, né? Então os irmãos vão acompanhando aí na versão NVI. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Vamos ler juntos? Pois... Verso 20. Estou... A vida que agora vivo no corpo, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Deixa a sua Bíblia aberta aí na carta aos Gálatas. Como eu falei, nós estamos aqui nos últimos domingos conversando sobre o problema dos Gálatas. O que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para esse conjunto de igrejas que lá na época do Novo Testamento ficava na região da Galácia, um conjunto de igrejas. E qual era o problema que estava acontecendo com essas igrejas? É que elas estavam se desviando do evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado. O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles fundaram aquele conjunto de igrejas, e as igrejas agora, rapidamente, estavam se desviando do evangelho, então, pregado e ensinado pelo apóstolo Paulo, para um outro evangelho, e este outro evangelho, um outro ensino, ele chegou através de um grupo chamado de judaizantes. Então, nós temos conversado sobre isso nos últimos domingos, e os irmãos vão lembrar esse ensino dos judaizantes, que começou a desviar então essas igrejas daquele evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E o que esse ensino, essa mensagem dos judaizantes dizia? Ela dizia que para os cristãos eles serem salvos, eles serem aceitos por Deus, Jesus não era suficiente. Crer em Jesus, entregar sua vida para Jesus não era suficiente, mas que esses cristãos, então, precisavam se submeter para serem salvos. Eles precisavam, além de Jesus, eles precisavam se submeter a um pacote de leis, de tradições e de cerimoniais que estavam expressos na lei de Moisés. E eles precisavam se tornar judeus também, para serem salvos, então. Eles precisavam de Jesus, mas precisavam completar aquela salvação que Jesus começa. Mas eles precisam completar. Como? Com as obras da lei. E obras da lei significa se submeter e praticar um conjunto de regras cerimoniais, e de tradições judaicas vindas da lei de Moisés. Precisa fazer essas obras, essas práticas, para você então se manter salvo, para você completar a sua salvação. E eles diziam isso. Esse era o evangelho dos judaizantes, ou seja, em outras palavras, eles diziam que a gente não recebe a salvação pela fé, mas a gente conquista a salvação pelo nosso esforço. Era isso que eles ensinavam, em outras palavras. Não é Deus, através de Cristo, que me salva. Sou eu, através das obras da lei, que me salvo. É um outro evangelho completamente diferente. Um ensino que vai contra o ensino do apóstolo Paulo, que aqueles irmãos já tinham aceitado e agora estavam se desviando. E qual era o ensino do apóstolo Paulo? Não, que nós somos salvos totalmente através da graça de Deus, revelada em Jesus. É Jesus que nos salva, não sou eu que me salvo, é Jesus que me salva. E a nossa justificação, nós somos declarados sem culpa agora, diante de Deus,
pela graça, e isso acontece quando eu me aproprio dos méritos de Jesus pela fé. Então a justificação é pela fé, não por obras da lei. Esse era o ensino do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então vai para defender esse evangelho, e ele escreve então essa carta aos Gálatas para corrigir esse desvio que estava acontecendo dentro da igreja. E ele vai usar vários argumentos então para dizer: não, pessoal, a salvação é pela graça mediante a fé. Gente, a justificação é pela fé, não é por obras da lei. Eu descanso nos méritos de Jesus para ser salvo. Eu dependo totalmente da justiça de Jesus para ser salvo. Essa justiça de Jesus, ela me é imputada, ela é transferida sem eu merecer. Eu não mereço, mas Deus faz uma transferência bancária. Ele pega toda a riqueza da justiça de Jesus e, sem eu merecer, Ele transfere para a minha conta, que está no vermelho, talvez igual a sua conta bancária hoje, né? Não sei, esteja no vermelho, mas a conta espiritual minha, eu era um devedor. A minha conta espiritual, eu era um devedor. E eu não tenho como pagar. Não tenho como pagar isso. Não, por mais que eu me esforce, eu não tenho como sair desse vermelho. Eu vou continuar sendo, por melhor que eu seja, um devedor. É uma dívida impagável. Como é que essa dívida é paga? Porque eu, sem eu merecer, Deus faz um favor imerecido para mim. Quando eu creio, eu descanso, eu me entrego, eu confio em Jesus. A riqueza da justiça de Jesus, todos os méritos de Jesus, então Deus transfere para mim e zera a minha dívida. Amém? Esse é o evangelho da graça. A gente depende totalmente do amor de Deus, da misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai então usar argumentos para defender isso. E eu quero ver um argumento nessa noite, desenvolver esse argumento. Nos outros domingos nós já vimos outros argumentos que ele usa, mas hoje eu quero então ver mais um argumento que Paulo usa então para defender o seu evangelho contra esse ensino desviado aí dos judaizantes. O argumento que ele usa é de que o evangelho da justificação pela fé, ele estava revelado na lei. Amém, irmãos? Na semana passada nós vimos como este evangelho foi uma revelação de Jesus. Hoje, um outro argumento que Paulo vai usar é que este evangelho que ele prega e que a igreja precisa ficar firme, não se desviar dele, para não correr o risco de cair da graça e se distanciar, se perder de Jesus, ficar firme nessa convicção, é que este evangelho, ele é uma revelação de Jesus, e este evangelho, ele já estava então revelado também no Antigo Testamento, especialmente na lei de Moisés. Sabe por que isso é importante? Porque uma das acusações que os judaizantes faziam contra Paulo é que ele, o apóstolo Paulo, dizendo que não precisava observar os mandamentos da lei cerimonial, circuncisão, guardar o sábado, comidas especiais, você não precisa guardar isso. Os judaizantes diziam assim: o apóstolo Paulo está indo contra a Bíblia. Esse evangelho dele aí vai contra a Bíblia. Porque aonde estão esses mandamentos que os judaizantes diziam que o pessoal tinha que guardar? Não estão na Bíblia? Esses mandamentos estão na Bíblia. Então, se são mandamentos que estão na Bíblia, por exemplo, o sábado é um dos 10 mandamentos. Como é que você, então, Paulo, está dizendo que agora no Evangelho não precisa mais guardar dias especiais? Como? Você está indo contra a Bíblia, você está indo contra a palavra de Deus. E eles diziam então que o apóstolo Paulo era um herege, porque ele estava dizendo que não precisava guardar mandamentos que estavam na Bíblia. E o apóstolo Paulo vai responder isso, e ele vai dizer: olha, na verdade,
O evangelho é vocês que estão indo contra a Bíblia, porque o evangelho que eu prego, ele está revelado inclusive na lei. Na lei. A lei, a própria lei diz que a salvação não vem por se observar a lei. Esse é o argumento principal que o apóstolo Paulo vai usar, um deles, e que eu quero desenvolver nessa noite aqui. Quando o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, que não é por obras da lei, é muito importante a gente destacar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo não está jogando o Antigo Testamento fora. Amém, irmãos? Porque tem gente na igreja hoje que está jogando fora. Está dizendo que não é palavra de Deus, que isso aí não vale mais nada. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele vai dizer que a lei não vale mais nada. Ele vai jogar fora o Antigo Testamento. Não, em nenhum momento ele vai. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ele está dizendo que o evangelho que ele prega, que veio como revelação de Jesus, tudo isso na verdade já estava lá revelado no Antigo Testamento e na própria lei de Moisés. E que se você quiser obedecer ao evangelho e à própria lei, você tem que vir para o evangelho. E não precisa mais se submeter a essas tradições para ser salvo. Em outras palavras, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando ele está falando aqui que Jesus nos libertou do jugo da lei, e vocês não precisam de circuncisão, sábados, comidas, esses cerimoniais. O que ele está dizendo é que Jesus nos libertou do peso da lei como caminho de salvação. É disso que Jesus nos libertou. Jesus, os mandamentos da lei de amar, os mandamentos morais continuam valendo. Amém, irmãos? Porque tem gente hoje que está confundindo. Não tem mais mandamento. Não, os mandamentos morais continuam valendo. O que o apóstolo Paulo está defendendo e está ensinando à igreja e a nós é que Jesus nos libertou deste peso de nós nos submetermos à lei e às regras da lei como caminho de salvação. E isso está expresso no texto que nós lemos no início. Eu vou pedir para colocar aí Gálatas 2,19. Olha o que ele diz. Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E aí ele continua dizendo, logo na sequência, estou crucificado com Cristo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que ele está dizendo aqui? Baseado na própria lei. Verso 19. Mediante a própria lei, por meio da lei, de acordo com a própria lei, eu morri para a lei. Para poder viver para quem? A fim de viver para Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que conforme, de acordo com a própria lei, instruído pela própria lei, eu desisti da lei, eu morri para a lei. Eu desisti da lei como caminho de salvação. E eu, para poder viver para Deus, eu me uni a Cristo na cruz. Estou crucificado com Cristo. Eu morri, eu desisti da lei como caminho de salvação, para poder viver para Deus. E eu me uni a Cristo agora, ao Cristo crucificado. Eu estou crucificado com Ele, eu me uni, é no tempo presente, hoje eu estou unido a Cristo na sua cruz, como único caminho de salvação. Eu desisti
de usar a lei para tentar me salvar, de me adequar, de me submeter a todas as regras, mandamentos, tradições, porque essas coisas são ruins. Não, eu desisti de fazer disso o meu caminho de salvação, de justiça própria. E a minha salvação está onde? Aonde eu me uno, para onde eu vou, aonde eu estou fixado agora? É na cruz de Jesus. Eu estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o argumento que o apóstolo Paulo fala. Eu me uni a Cristo, eu desisti da lei como caminho de salvação. Só que eu fiz isso que é importante destacar. Eu fiz isso, morrer para a lei, desistir dela como caminho de salvação, eu fiz isso mediante a própria lei, instruído pela própria lei. Por quê, irmãos? Porque a própria lei afirma que através dela não vem salvação. Através da lei, e para quem quiser se salvar pela lei, através da lei não vem salvação, vem condenação, vem maldição. Se não, veja aí Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Vamos ler todos juntos aí? Vamos ler todos juntos? Pois pela lei vem salvação ou vem condenação? Quem quiser estar debaixo da lei, pela lei se salvar, vai encontrar salvação ou vai encontrar maldição? Vai encontrar o quê? Maldição. Pois todos os que são das obras da lei, esse pessoal que quer se salvar pelas obras da lei como caminho de salvação, estão debaixo de maldição. Por quê? E por que está debaixo de maldição, irmãos? Está aí o texto. Vamos fazer exegese, vamos pensar. Vocês estão tudo dormindo aí, acorda e pensa. Por quê, irmão? Por quê? Alguém chuta aí? Pode falar. Vai ganhar um cachorro quente grátis? Não, missionário não. E aí, por que está debaixo de maldição, irmão? Porque para eu ser salvo, eu tenho que fazer parte da lei. Basta eu fazer partes? Eu tenho que praticar o quê? Toda. Quem quer se salvar pela lei, tem que praticar todas as coisas escritas no livro da lei. 613 mandamentos. 613 mandamentos. Você não pode querer se salvar com a tua justiça própria, obedecendo apenas pedaços convenientes para você. Se você quer se salvar pela lei, está dizendo Paulo, você tem que cumprir com todas as coisas escritas no livro da... Quem disse isso? A própria lei. É a lei que está dizendo. Se você quiser se salvar, me usar como caminho de salvação, você vai ter que me guardar inteira, de A até Z. E é evidente que ninguém consegue se manter em obediência a todos os mandamentos da lei. Dá só um exemplo. Um exemplozinho. Tem os 10 mandamentos. Sabe qual é o pior dos 10 mandamentos, irmão? É o último. Qual é o último? Qual é o 10º mandamento dos 10 mandamentos?
Vocês lembram? Não lembro? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Veja que o 10º mandamento não é um mandamento comportamental. Não matar, até que a gente consegue mais ou menos. Não vou nem perguntar aqui quem nunca matou, né? Porque vai que alguém não levanta a mão, né? Não adulterar, até que tem muita gente que fala assim, nunca matei, nunca traí minha mulher, nunca roubei, eu tô bem. Você vai bem até chegar no 10º mandamento. O problema é que o 10º mandamento, ele não é comportamental, ele é subjetivo, ele é da alma, ele é do coração, ele é do pensamento. Ele diz assim: não cobiçarás o boi do teu próximo, a mulher do teu próximo, o Fiat Uno do teu próximo. Aí é fácil, né, Anísio? O Fiat Uno até, a BMW do teu próximo. Não cobiçarás. Esse mandamento, ele é interno, ele é no pensamento, ele é subjetivo, ele é apenas intencional. Eu não roubei, mas me deu uma vontade, eu cobicei. Eu não cheguei a pegar. Por quê? Porque Deus é santo e diante de Deus até as nossas intenções contam. Aí eu pergunto para você, isso é só um exemplozinho bobo. Quem é que consegue guardar toda a lei? Aí o argumento do apóstolo Paulo para aqueles judaizantes, ele dizia isso, ele dizia assim: gente, vocês não escutam o que a lei está dizendo? A própria lei está afirmando que, pela observação dela, ninguém pode ser salvo, porque para ser salvo tem que guardar todos os mandamentos. E é óbvio que ninguém consegue. E quando a gente não consegue, e a gente não consegue mesmo porque nós somos pecadores, nós ficamos debaixo de maldição. Então a lei, ela não nos salva, a lei nos condena. E esse é o argumento que ele vai usar contra esse pessoal. Então, a própria lei nos ensina. Capítulo 5, verso 3. Veja aí, capítulo 5, verso 3. Vamos ler juntos? Capítulo 5, vamos ler juntos? Olha só como ele é solene aqui. Mas, vamos ler juntos? Mais uma vez declaro a todo homem. Quer dizer, se você se deixar circuncidar, vocês estão obrigados a cumprir toda lei. Guardar pedaços da lei não é suficiente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: pessoal, olha só, irmãos, se tem alguém que tentou ser salvo pela lei, esse alguém fui eu. Se tem alguém que poderia se gloriar na sua justiça própria, esse alguém sou eu. Mas eu vi e eu aprendi que eu precisava da graça de Deus. Gálatas 1,14, ele falando dele mesmo aqui, dando o seu testemunho, olha o que ele diz: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo o que, irmãos? Não é só zeloso, viu? Não é só zeloso, não, é sendo o quê?
extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Se tem uma pessoa na terra, teve uma pessoa na terra que tentou se salvar pela lei, esse alguém foi Saulo de Tarso. E um dia, ele caiu do cavalo, na estrada de Damasco. Não tem a história do cavalo, mas a gente põe, né, o cavalo ali, faz aquele negócio, né? Mas ele na estrada de Damasco teve um encontro com o Jesus ressurreto. E ali, meus irmãos, ele percebeu que ele, por mais extremamente zeloso que ele fosse, ele ainda estava a anos-luz de distância de satisfazer a justiça de Deus. Ele precisava da misericórdia. Ele precisava tanto de misericórdia como o pior bandido da geração dele. Ele precisava. Porque pela lei, ninguém pode ser salvo. Porque a lei não me salva. A lei, segundo ela mesma diz, ela me condena. E aí vem a questão, então, que os judaizantes faziam para Paulo. Então, para que é a lei, Paulo? Vamos jogar fora, então. Você está dizendo para a gente jogar fora a lei? Gálatas 3,19. Veja aí. Gálatas 3,19. Olha só, essa é a questão. Qual era, então, o propósito da lei? Logo, para que é a lei? Vamos ler juntos, irmãos, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei, para que é a lei então, Paulo? Vamos jogar fora a lei. E o apóstolo Paulo diz assim, jamais. Eu não estou dizendo que a lei é para ser jogada fora, que a lei é inútil, jamais. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, para revelar a pecaminosidade das pessoas e a nossa necessidade de um Salvador. A lei não tem a função de me salvar, a lei tem a função de me conduzir para Jesus, porque o próprio Jesus está revelado na lei. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, é para mostrar para o povo de Israel e para todo homem, revelar a nossa pecaminosidade. Porque pela lei, diz o apóstolo Paulo em Romanos, vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você tenta guardar a lei, é que você vê como você é pecador. O problema é que as pessoas hoje não têm mais regra nenhuma, então elas se acham boas. Mas só quando você começa a decidir, a ser zeloso e viver uma vida reta, é que você começa a perceber o quão falho você é. É ou não é verdade? Quando você decide começar a orar de verdade, por exemplo, quando você fala assim, eu vou ter uma vida real de oração, você percebe como você é pecador. É ou não é verdade? Porque você fala assim, amanhã de manhã, vou começar a ter uma vida de oração. 6 da manhã eu vou acordar para orar. Aí você acorda amanhã, 6 da manhã. Aí você começa a orar. Aí você começa a lembrar, eu não paguei a fatura, não é assim? Aí começa a coçar a perna. Tem que coçar aqui. Você começa a orar. Aí você ora, passou 5 minutos. Aí você fala assim, eu vou tomar banho e vou correr. Vou tomar banho, vou para o trabalho. É quando você começa a fazer o propósito de viver uma vida com Deus de verdade, é que você começa a perceber o quanto de resistência existe em você e de pecaminosidade existe em você. Aí na terça-feira, você já acorda às 6h10. Você acordou às 6. Terça você acorda que horas? 6h10. Quarta-feira você já nem acorda. Fui dormir, cheguei tarde do trabalho ontem, estou cansado.
cheguei tarde, daí você já nem acorda. É quando você começa a levar a sério a tua vida com Deus, é que você começa a perceber o quão falho e pecador você é e que você precisa da misericórdia de Deus. Ou sabe qual é o problema da maioria de nós? É que a gente não leva Deus a sério. E a gente vai se achando bom. Não, porque eu faço uma circuncisão aqui, eu faço um negocinho ali, eu vou me achando bom. E aí eu não percebo o quanto da misericórdia de Deus eu preciso. A função da lei é: busque, comece a viver com seriedade, comece a ter compromisso com aquilo que Deus pede para você priorizar. Comece para você ver. Aí você vai ver quanta coisa tentando te desviar. E quanto no teu coração. E aí, quando você começa a levar a sério, como ele diz aqui, eu era extremamente zeloso, quando você começa de fato a levar a sério esse negócio, você começa a perceber o quão de fato pecador você é, o quanto de resistência existe dentro de você, para de fato levar as coisas de Deus a sério. E aí você começa a perceber que a minha salvação não pode depender de mim. Eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim. A função da lei, diz Paulo, ela foi acrescentada por causa das transgressões, é para revelar a nossa pecaminosidade e a necessidade que a gente tem de um Salvador. A lei não tem função de me salvar, a função da lei é me conduzir para Jesus. A lei não é contrária ao Evangelho. O argumento de Paulo é esse: a lei não é contrária ao Evangelho, a lei confirma o Evangelho, a nossa necessidade do Evangelho. Capítulo 3, verso 21 e 22, olha o que diz aí, capítulo 3, 21 e 22. Então, a lei é contrária às promessas de Deus, ao Evangelho? É contrária? Paulo vai dizer assim: de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei, olha a hipótese, uma hipótese, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas isso é impossível. Não foi concedida uma lei que pudesse dar vida, porque a lei não me salva, a lei me condena. Entretanto, a Escritura, sublinhe aí, quem é que diz agora? É a Escritura, sublinhe, entretanto a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Esse é o argumento desse homem. Paulo, meus irmãos, ele desistiu da lei. Paulo dava uma importância tremenda para a lei, mas ele desistiu, ele morreu para a lei como caminho de salvação, mas ele não joga a lei fora, porque ele sabia que a lei desempenhava um papel essencial no propósito de Deus. Que papel é esse? Convencer os homens da necessidade da misericórdia de Deus. Convencer os homens da necessidade da misericórdia de Deus. Nos conduzir a Jesus. Vou encerrando aqui esse argumento desse homem. Capítulo 3, versos 23 e 24. Capítulo 3, versos 23 e 24. Antes que viesse a fé, essa fé, esse evangelho, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Vamos ler juntos agora o verso 24? Assim, tutor é aquele que conduz. Aquele que conduz. A minha versão diz assim: foi nosso tutor, nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Assim como aconteceu nos evangelhos com João Batista e Jesus. Por que João Batista tinha que vir antes de Jesus? João Batista, o último profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento. Vai começar uma nova aliança,
E aí, esse último profeta, qual era o papel dele? Preparar o caminho para o voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. João Batista tinha que vir antes de Jesus, porque João Batista tem uma palavra de: não pense que vocês vão escapar da ira vindoura, o machado está na raiz da árvore, pronto para cortar. João Batista vem falando do juízo de Deus, e ele prepara o caminho para o Senhor, porque ele diz assim: olha, nós, sem a misericórdia de Deus, estamos perdidos. E ele mostra essa ira de Deus que está vindo, esse juízo de Deus que vem, e aí ele aponta para quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é exatamente esse mesmo argumento que o apóstolo Paulo vai usando. Ele diz que a lei é muito importante. Eu desisti dela como caminho de salvação, porque a própria lei disse para eu desistir. Porque pela lei ninguém pode ser salvo, segundo a própria lei. A própria lei mostra para nós que nós precisamos de um Salvador. Ela que nos conduz para Cristo. É a própria lei que fala que a gente precisa de um cordeiro que morre no nosso lugar. É a própria lei que diz que eu não sou salvo, eu não me reconcilio com Deus, eu não sou aceito por Deus por causa da minha bondade, mas que eu preciso do perdão de Deus. A própria lei revela o tabernáculo do povo de Israel. É a própria lei. E para encerrar, usando aqui os argumentos do apóstolo Paulo, você percebeu como o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, ele usa versículos da lei, né? Levítico, Deuteronômio, ele vai usando. E eu queria ler com você o final da lei, para você ver como a própria lei, no final, diz que nós precisamos da graça. Próprio Moisés, no final da lei, no finalzinho de Deuteronômio, o 5º livro da lei, no finalzinho, capítulo 31, a partir do verso 24, ele está se despedindo de Israel. E olha o que diz aqui, o final da lei de Moisés. Deuteronômio 31, 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado do que, irmãos? Da arca da aliança. Vocês peguem este livro e coloquem ao lado da arca da aliança. A arca da aliança é o símbolo da misericórdia. A arca da aliança é onde Deus vinha se encontrar com o povo. A arca tinha uma tampa, tinha 2 querubins ornamentados sobre a tampa, e diz, a própria lei diz que Deus, ele ia se encontrar com Israel, ele ia mostrar a sua glória, a sua presença sobre a arca, entronizado sobre os querubins, sobre a arca. Essa arca, esse trono de Deus, uma vez por ano ele era aspergido com o sangue do Yom Kippur, que é o dia do perdão. A arca é esse símbolo onde o sangue do Cordeiro ganha o perdão para mim. E por isso Deus pode habitar no nosso meio, sem sermos fulminados. Vocês, levitas, vocês vão pegar essa lei que eu escrevi e vocês vão colocar agora junto da arca. Por quê? Para vocês lembrarem que vocês precisam do quê?
para vocês estarem reconciliados com Deus, em paz com Deus, vocês precisam da misericórdia de Deus. Por quê? Verso 26, peguem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que fique ali como testemunha contra o quê, irmãos? Contra vocês. Por que contra nós? A lei testemunha contra nós, irmãos. A lei não me salva, a lei me acusa. A lei é um promotor. Aí quando eu sou acusado pela lei, eu falo assim, estou perdido. Mas aí eu olho para quê? Eu olho para a arca. E na arca eu encontro esse caminho da salvação. Por quê? Verso 27 ele continua. Isso aqui é o final da lei, irmãos, olha só. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Ah, eu conheço. Eu sei quem são vocês. Eu sei que vocês fazem promessa e não cumprem. Vou começar um regime amanhã. Eita. Já terça-feira já acabou, já está comendo pastel, coxinha. Eu sei que vocês fazem compromissos, vocês não cumprem. Eu conheço a rebeldia e teimosia de vocês, porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, não é contra mim, é contra o Senhor. O que vai acontecer depois da minha morte? Ah, vocês sabem o que vai acontecer depois da minha morte, depois que eu me for. Verso 28. Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunha contra eles, porque sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper, e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então nos últimos dias este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras das suas mãos. A lei encerra dizendo o quê? Vocês vão obedecer à lei? O que a lei encerra dizendo? Eu sei que vocês vão ser rebeldes. Eu sei que vocês não vão cumprir. Por isso vocês precisam do quê? Misericórdia. E vocês precisam se apegar à misericórdia. E vocês precisam de Cristo. Por isso que a lei nos conduz para Cristo. E esse é o argumento do apóstolo Paulo para aqueles homens. Ele fala assim: eu não estou deixando a palavra de Deus de jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu apenas estou dizendo que, baseado na própria lei, na palavra de Deus, eu desisti da lei como caminho de salvação, baseado na própria lei. E eu, por causa da lei, eu me apeguei ao Cordeiro. E eu confio no Cordeiro. Eu confio no sangue do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu me entrego a Ele. Eu desisti da lei para poder viver para Deus. E eu me uni a Cristo na sua cruz. Eu estou crucificado com Cristo. Eu dependo do amor do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero chamar os irmãos do louvor.